Espaço da Gente. Você na TV. Desde as 7 horas da manhã desta terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais executa na Prefeitura de Monte Carmelo um mandado de busca e apreensão de documentos, computadores, HDs e tudo que possa conter dados sobre condutas irregulares em licitações. O secretário municipal de Fazenda, Valdivino dos Reis Cunha, a controladora interna da Câmara Municipal, Yara Coelho Pimenta, e o empresário Mário Gotti foram presos preventivamente na manhã desta terça-feira em Monte Carmelo, durante a Operação Feliz Ano Novo. Secretário, o que aconteceu? Posso dar declarações? O senhor está sendo preso por quê? Eu não estou sendo preso, você está sendo conduzido. Pois é, por que o senhor está sendo conduzido então? Apresentação de documentos. Mas qual que é o motivo dessa apresentação? O que eles alegaram para o senhor? Não posso dar outra. Algum problema uma fraude, alguma coisa? Não, não existe fraude. É só averiguação. Existe alguma fraude, secretário? Em hipótese alguma. Você tem alguma outra coisa a declarar? O que está escrito no mandado No do senhor? momento não tenho nada a declarar, só levar documentos, apresentar documentos. Vem do outro lado, né? Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, eles são investigados por fraude em licitação, corrupção, peculato, destruição de dados e documentos públicos e atos de improbidade junto à Prefeitura, e vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Prefeitura Municipal, em um escritório de contabilidade e em mais 12 endereços, sendo 4 destes em Uberlândia. Além disso, uma decisão judicial determinou o afastamento dos cargos e funções públicas dos presos preventivamente e também do pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura. E os investigados deverão manter distância das testemunhas durante a investigação. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, as investigações apontam que a organização atuava em processos licitatórios realizados em 2013 em Monte Carmelo, voltados para a limpeza de vias públicas e praças, bem como as reformas de unidades de saúde do município. Ainda segundo o Ministério Público, esses processos não eram realizados e as empresas envolvidas no esquema participavam apenas para dar aparência de legalidade à licitação, quando na realidade já estava tudo direcionado à vitória das empresas eleitas pelo grupo para prestar os serviços e cometer crimes contra a administração pública local. A investigação já conta com 14 volumes de documentos, inclusive interceptações telefônicas e gravação ambiental dos investigados, e segue em caráter reservado, pois envolvem provas resguardadas por sigilo constitucional. O documento do Ministério Público fala em licitações, na verdade, que são fantasiosas, com empresas já marcadas. Processo apenas com cara de licitação, mas na verdade fraudado. Na verdade existe o processo, ele é todo acompanhado, tem a comissão de licitação que faz isso. Então eu não acompanho em si o processo de licitação, quem acompanha é nosso departamento de licitação. Porém, esse processo ele tem os seus componentes, o próprio simples, e o menor preço que você faz. Essas licitações você bem direcionadas em relação ao preço, à qualidade, à idoneidade. Veja mais informações sobre a operação realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que investiga um possível caso de fraude em licitação, corrupção, peculato, destruição de dados e documentos públicos e atos de improbidade junto à Prefeitura. Nesta operação foram presos preventivamente o secretário municipal de Fazenda, Valdivino dos Reis Cunha, a controladora interna da Câmara Municipal, Yara Coelho Pimenta, e o empresário Mário Gotti. Eu sei de uma segunda pessoa que se chama Yara, mas como a operação é desencadeada em mais de 10 pontos, eu não sei te falar quem que é especificamente, porque eu pessoalmente não conheço. Aqui na prefeitura foram levados documentos, computadores e somente esses 3 que foram detidos. A Yara trabalha na Câmara. Existe outra equipe também trabalhando na Câmara para poder aprender novos documentos, ou o senhor só sabe especificamente aqui da prefeitura? São 3 equipes, em locais diferentes, prefeitura, Câmara Municipal, algumas firmas inclusive na cidade,
voltada para a questão aí de construção civil. E a nosso objetivo é, como eu lhe disse, né, apreensão de material que leve a fundamentar a apuração que vai ser feita. Então, documentos voltados para pagamento, licitação, compras, qualquer coisa voltada nesse sentido. Existe a informação que tem outras pessoas de outras cidades. O senhor tem essa informação ou ainda é prematuro fazer alguma análise? É prematuro fazer a análise, né? A operação que está sendo desencadeada aqui em Monte Carmelo, né, eu não tenho conhecimento se ela tem alguma outra que esteja sendo desencadeada simultaneamente em outra cidade, né? Então o que eu posso falar até esse momento aqui em Monte Carmelo, até esse momento é isso. Né? Qual a dificuldade de vocês, tenente? Bom, dificuldade com relação a alguns impedimentos por parte da prefeitura. O próprio advogado não queria que fosse levado algum material como servidor, porque a gente pode, não nós a polícia, mas o fato de estar sendo recolhido esse material, trazer algum transtorno para os trabalhos da prefeitura, né? Às vezes alguma cobrança aí de algum encargo, de alguma taxa pode deixar de ser feita porque esse material está sendo recolhido, né? Eles não vão ter o servidor e como o servidor guarda todo o banco de dados da prefeitura, né, não vai ter como fazer esse serviço. Então, temporariamente, a prefeitura vai ficar, de certa forma, um pouco parada, um pouco lenta. Né? Mas, posteriormente, inclusive já tem autorização, uma ordem judicial, aliás, de que esse material deva ser restituído nas próximas 48 horas, que é o tempo que deverá ser levado para fazer cópia e análise do material. Esse material vai para onde, tenente? Esse material está seguindo para Uberlândia, para a secretaria, né, que é onde nós temos pessoal técnico competente para fazer a cópia e a análise de todo o material que está seguindo, principalmente essa parte voltada para a computação. Secretaria. Essa investigação é só sobre a atual administração ou da administração anterior também? A informação que eu tenho até o momento é da atual administração. Mas tem políticos derrotados nas eleições de 2012 que estão envolvidos, segundo o release, a informação do Ministério Público. Você tem conhecimento disso? Não, não tenho conhecimento. Né? Se isso aí realmente tem algum envolvimento da gestão anterior, então, posteriormente, essa informação deve ser divulgada, com certeza. As prisões. Secretário Valdivino, a controladora da Câmara, Yara, e um empresário da construção civil. Qual é esse empresário? É o que eu acabei de falar, eu não tenho conhecimento de quem é o empresário. Né? Eu só estou a cargo da prisão do Valdivino, que é no setor que eu estou cumprindo esse mandado de busca e apreensão, e escutei o comentário da Yara, que inclusive foi o repórter que comentou aqui agora, que ela trabalha na Câmara Municipal. Né? O terceiro envolvido eu sei que ele existe, mas não sei de quem se trata. Essa escritório de engenharia que vocês também fizeram, um dos pontos da investigação, vocês trouxeram CPUs, documentos de lá. De quem que é esse escritório, você não sabe? Eu não sei informar, mas como eu lhe falei, né, como uma forma padrão, tudo que é relativo à investigação, como documentos, CPUs, HDs, estão sendo apreendidos para investigação. Uma vez não comprovado nada, esse material logicamente vai ser restituído, assim como o material do servidor daqui da prefeitura que vai ser restituído justamente para evitar essa paralisação da prefeitura ou a lentidão dela. Porque o cidadão de bem que precisa do serviço da prefeitura também não pode arcar com esse prejuízo. Só para poder esclarecer melhor, Monte Carmelo tem 3 mandados de prisão ou tem outros? Porque as informações até agora elas são desencontradas. Só 03. São 03 mandados de prisão, que eu tenho conhecimento. Existe algum mandato de apreensão de algum documento em alguma residência particular de alguém? Ou isso também foi especulado, ainda é prematuro dizer se tem realmente essa informação? Bom, como eu já disse, são 13 locais, envolvendo prefeitura, Câmara Municipal e outros. Dentre eles, residência também desse pessoal envolvido, mas eu não sei ele precisar qual o endereço, de quem que se trata. Justamente por isso. Como a operação foi sigilosa, a gente só ficou sabendo das informações a caminho do local já. Então, até mesmo os próprios militares, para evitar que vazasse alguma informação, só foi passada informação na última hora para evitar que tivesse esse problema. Qual foi o horário exato que a polícia recebeu essas notificações, esses mandados do Ministério Público para vocês? Nós recebemos, era às 7 horas da manhã, né? Inclusive com a presença do próprio promotor, Dr. Marcos Vinícius. Tenente, para onde essas pessoas presas vão ser encaminhadas? Para a Delegacia de Polícia Civil daqui de Monte Carmelo, tá certo? Porque já que responde aqui a comarca, eles vão ser encaminhados para lá. Aqui na prefeitura já são 10h50, já terminou a busca, já levou tudo que vocês têm que levar, o que o Ministério Público pediu, ainda tem algo mais para ser levado? Ainda está em andamento, né? Conforme a gente está fechando as salas onde está sendo cumprido os mandados de busca, a gente está recolhendo esse material e encaminhando para o quartel para ser feita a ocorrência. E de lá, encaminhado para a delegacia. Só que ainda está em andamento, é muito material, é muito computador, o servidor é uma grande quantidade de equipamento que tem que ser apreendido, demanda um técnico especializado para poder desmontar, né, para evitar que cause algum dano, que queime algum componente, alguma coisa nesse sentido. É somente na prefeitura, na Câmara, ou tem alguma secretaria que também tem que levar alguma coisa? Até o momento, a informação que eu tenho é Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, né, com exceção das residências, que eu também não sei quais são os endereços, como eu já disse.
Veja agora a entrevista coletiva em que o promotor de justiça Marcos Vinícius traz as últimas informações sobre a operação que investiga fraudes em processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, realizados em 2013. 3 pessoas foram presas preventivamente, sendo o atual secretário municipal de Fazenda Valdivino dos Reis Cunha, a controladora interna da Câmara Municipal, Yara Coelho Pimenta, e o empresário Mário Gotti. Como é que foi desencadeando todo esse trabalho? Como é que o senhor chegou a denúncia? Como é que foi? Isso, nós recebemos a denúncia anônima, instauramos uma investigação junto ao Ministério Público. Contamos desde o início com o apoio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado de Belo Horizonte, integrante do próprio Ministério Público. À medida que as investigações foram acontecendo, surgiu a necessidade imperiosa da gente realizar uma interceptação telefônica, então foram feitas escutas telefônicas em várias pessoas e autoridades aqui do município. Foi pedido também autorização à Justiça de realizar uma gravação ambiental. Então, policiais civis com histórias de cobertura entraram em determinados estabelecimentos, logicamente autorizados pela Justiça, e conseguiram obter, gravando conversas muito importantes que ligam essas pessoas a outras pessoas ainda mais influentes do que as que já estão presas até o momento. Como é que funcionava todo esse trabalho, Na verdade, o esquema é um esquema de corrupção junto ao setor de licitação do município de Monte Carmelo, que conta efetivamente com o envolvimento do secretário municipal de Fazenda, que é o coordenador geral ali do setor. Vocês analisaram 14 volumes de documentos, segundo a divulgação do próprio MP, interceptação telefônica, gravação ambiental, o que justifica 3 prisões. Já há fraude consumada mesmo, só indícios que não, existem provas extremamente robustas de um esquema fortíssimo de corrupção. Envolve só limpeza de áudios, inclusive, claros, né? Nesse teor de corrupção mesmo. Aumenta tanto e fica para você. Falar em valores. Isso, bem claro. Você falar dessa logística, para a gente entender como é que funcionava isso. Na hora do pregão, a pessoa já fazia o esquema? Isso, como assim. O que já está demonstrado na nossa investigação é o seguinte: as licitações eram cartas marcadas, montava-se processos a posteriori, as pessoas que concorreram, entre aspas, nesses processos licitatórios já foram ouvidas por mim e declararam que assinaram esses processos licitatórios assim que o Ministério Público começou a requisitar documentos. Então, na verdade, licitação alguma houve. O que ocorreu, na verdade, foi um direcionamento para determinadas empresas que estão sendo investigadas, um inclusive está preso, um dos representantes dela está preso, e depois que o Ministério Público começou a investigar, que eles começaram a montar processos licitatórios com data retroativa, assinando documento dentro do setor de licitação da Prefeitura. Quer dizer, a licitação já aconteceu no mês passado, o senhor começou a investigar. A licitação ocorreu em fevereiro, a pessoa assinou o documento recentemente, há cerca de 30, 60 dias. Né? São quantas pessoas o senhor acredita que está nesse universo de investigação do senhor? No mínimo 20 pessoas. Qual que é o envolvimento das pessoas que tiveram busca e apreensão em Uberlândia hoje? O senhor espera encontrar o que nessa busca e apreensão que aconteceu lá? Então, nós esperamos encontrar provas de todas as pessoas envolvidas, né? E eles seriam o quê? Empresas laranjas que participaram lá? Assim, detalhes muito agudos direcionados a quem são, nós não podemos passar. Não, mas são empresas... Todas as pessoas que tiveram mandados de busca ou mandados de prisão ou determinação para não manter contato com as testemunhas do processo, da investigação, podem ter certeza que existem provas robustas de que eles estão envolvidos. Ou alguns mais, outros menos, mas que estão envolvidos, estão. Busca e apreensão também na casa do secretário Valdivino, que é lá em Uberlândia? Lá e aqui. Nós cumprimos lá e aqui, né? Cumprimos de um outro secretário de um outro município, né? Do estado de Goiás. Catalão? Isso. E todos diretamente envolvidos, de acordo com as provas até agora apuradas, de que estão sim envolvidos nesse esquema. Alguma empresa comum lá e cá? O mesmo processo licitatório, a mesma empresa participa lá e aqui? Então, as licitações de Catalão
não são objeto da minha investigação, até por questão de competência. Logicamente que a conclusão da minha investigação remeterei cópia ao colega lá do Ministério Público lá de Catalão, Goiás, para que ele possa também perquirir se os processos licitatórios que estão sendo realizados com semelhante objeto naquele município também não estejam sendo fraudados. Essa é uma questão, para ficar bem clara, a ser apurada pelo colega do Ministério Público de Catalão, onde eu não tenho competência. Doutor, com relação aos prejuízos aos cofres públicos, o senhor já chegou ao valor? Uma estimativa que a Prefeitura já tem prejuízo? No mínimo, 10 licitações foram feitas fraudulentas. Nós já temos nos autos que foram remetidos à Justiça 8 e outras 2 que recebi na data de segunda-feira, de ontem, que já tem os mesmos indícios, as mesmas características de terem sido fraudados. Cada uma girava em torno de 60 a 300 mil, então nós temos que multiplicar aí cerca de 2 a 3 milhões, no mínimo, de prejuízo aos cofres públicos. Isso só em 2013? Só em 2013, na atual gestão. O senhor pode falar para nós qual que é o envolvimento do secretário? A participação dele seria o quê? O secretário que está preso, ele era não chefe, ele era um dos cabeças. E se imputa a Yara? A Yara que se imputa? Se imputa a ela também uma dos braços direitos dele, que curiosamente ela era contadora de uma empresa, né? E ao mesmo tempo contadora da Câmara Municipal, que é presidida por um integrante do mesmo partido que ela fez parte da campanha nas últimas eleições. Essa empresa regional? Isso. Na verdade, toda essa equipe participou da campanha de um determinado partido aqui em 2012. O que está preso foi cabo eleitoral e doador de campanha. A contadora foi contadora da campanha. O secretário, atual secretário lá em Catalão, foi candidato aqui, né? E as empresas que participaram da concorrência, todas elas eram do mesmo grupo político. No caso é Aldo de Souza Filho, candidato a deputado do PSDB? Quais são os próximos passos agora? Os próximos passos agora é fazer o recorte das investigações, porque os fatos são bastante graves e muitos fatos, então nós vamos precisar direcionar um primeiro momento da investigação agora para oferecer denúncia o mais breve possível. Os crimes claros aí já demonstrados é a formação de quadrilha, de associação criminosa e fraude em licitações. Esses 2 fatos provavelmente serão denunciados num prazo aí de até 10 dias, se tudo correr bem, e em seguida será investigado, uma vez que houve decreto da Justiça de quebra de sigilo bancário de todos os envolvidos, verificado se houve também o peculato, que é o desvio de dinheiro público para fins de terceiros ou dos próprios investigados. Essa parte nós vamos precisar de receber a quebra do sigilo bancário, que já está resguardado, mas que nós vamos depender de ver o resultado. Vocês também pediram que ficasse afastado das funções o pregoeiro, presidente da comissão de licitação, o contador da prefeitura, o pregoeiro do departamento de água e esgoto do Ministério da DEMAI aqui de Monte Carmelo. E também pediram ainda silêncio de 2 empresários da construção civil e de um médico, também do secretário de Goiás. É isso mesmo? Manter distância, né? Manter distância das testemunhas para preservá-las, porque durante as investigações surgiram indícios e gravações dessas pessoas dispostas a subornar testemunhas, a corromper, a ameaçar testemunhas. Este é um dos motivos concretos que fundamentou o decreto de prisão dos atuais pessoas que estão presas. Doutor, só para entender, a investigação do senhor continua, é um fato? Sim. O prefeito será chamado para ser ouvido. Até mesmo para ser apurado o seu envolvimento nos fatos investigados, uma vez que o segundo cargo maior de uma prefeitura é o secretário de Fazenda. As interceptações telefônicas, as gravações ambientes, já dão um indício do envolvimento do prefeito Fausto? Eu prefiro não falar em razão do sigilo constitucional das escutas. Isso, muito importante dizer que todos os computadores, todas as mídias, tudo que for de computador, CPU, que foi apreendido, está sendo enviado hoje, mais tardar amanhã, para a Receita Estadual em Uberlândia.
que é o melhor órgão, juntamente com a Polícia Federal, de realizar copiagens de documentos. Então, o Ministério Público e a população pode ficar tranquila de que tudo que estiver ali será detectado, inclusive aquilo que foi apagado, porque a Receita consegue recuperar documentos apagados de seus servidores. Por isso que foi apreendido o servidor da Prefeitura. Ele deverá ser, conforme a decisão judicial, restituído à Prefeitura em 48 horas, então na quinta-feira pela tarde o servidor já vai ser restituído à Prefeitura e na sexta-feira os demais computadores. Então não haverá nenhum prejuízo à população e ao serviço público, a não ser nesses 2 dias. Mas é um prejuízo bom, porque com certeza nós vamos buscar para restituir os cofres públicos. Para a gente detalhar a questão da licitação, o senhor disse que as licitações elas giravam em torno de 60 mil a 300 mil. O que essa organização retirava para ela? A gente pode falar de quantos por cento? Isso nós vamos precisar de ver o resultado da quebra de sigilo bancário. Que existe superfaturamento de notas, superfaturamento de material de construção, escutas claras solicitando superfaturamento de ferro, cimento, etc. Isso está bastante claro. Agora, o tamanho do prejuízo aos cofres públicos dependerá de uma análise mais aprofundada do objeto da quebra de sigilo bancário. Além do fato deles terem tentado forjar documentos lá para tornar essas licitações legais, agora de última hora, teve mais alguma coisa? Tentar queimar documento, tentar desaparecer? Há indícios de destruição de documentos públicos e de dados no próprio sistema operacional da Prefeitura. É possível que eles sejam envolvidos ou que o senhor possa indicá-los para a Justiça por formação de quadrilha também? Não, esse é um dos fatos que eles estão presos. Isso. Corrupção, formação de quadrilha, peculato ainda vai ser verificado, né? Isso. Até o momento já configurada a formação de quadrilha, fraudes em 8 licitações, com 2 que eu recebi na segunda-feira, que apontam no mesmo sentido, de completa ausência de licitação mesmo, e também há indícios da destruição de dados e documentos públicos do sistema. Espaço da Gente. Você na TV.